Moisés e o Mar Vermelho. O milagre na escuridão. Imagine-se em meio ao deserto. O vento sopra forte, levantando nuvens de areia que queimam a pele. Atrás de você, o som metálico de rodas de guerra e cavalos se aproxima, cada vez mais rápido. À frente, apenas um mar imenso, escuro, profundo e sem saída. Foi exatamente assim que se encontrava o povo hebreu na noite em que o impossível aconteceu. Uma das cenas mais aterrorizantes e misteriosas de toda a Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. A fuga desesperada. Depois de séculos de escravidão no Egito, os hebreus finalmente haviam conquistado sua liberdade. Mas essa vitória durou pouco. O faraó, tomado pela fúria, reuniu seu exército mais poderoso. Carros, cavaleiros e soldados sedentos por sangue. A ordem era clara: capturar, matar, esmagar os fugitivos. E assim, milhares de hebreus, homens, mulheres e crianças, caminharam apavorados até o limite do deserto, apenas para se verem encurralados diante do mar. O desespero da multidão. Naquela noite, o pânico se espalhou como fogo. Muitos gritavam, outros choravam, alguns amaldiçoavam Moisés. O cheiro de medo era tão real quanto o cheiro da maresia que vinha das águas. Eles não tinham armas, não tinham barcos, não tinham saída. Foi então que Moisés, sozinho diante da multidão enfurecida e do exército que se aproximava, ergueu sua voz. Não tenham medo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem firmes. Mas como acreditar nisso, quando a morte já batia à porta? O mar se parte, Moisés levantou o cajado e algo sobrenatural começou a acontecer. Um vento cortante, violento, surgiu do nada, uivando como se o próprio céu tivesse se aberto. O mar, que até então parecia uma muralha intransponível, começou a se dividir. As águas se erguiam como paredes líquidas, negras e ameaçadoras, revelando um caminho improvável, seco em meio ao abismo. Imagine o terror de atravessar aquele corredor. De um lado e do outro, colunas de água se levantavam como monstros prestes a desabar. Cada passo ecoava a dúvida: e se o mar se fechar sobre nós? Mesmo assim, impulsionados pela fé, ou talvez apenas pelo desespero de sobreviver, milhares entraram naquele caminho impossível. O exército mergulha na escuridão. Do outro lado, o faraó e seus homens não hesitaram. Cegos pelo orgulho, avançaram com seus carros e cavalos para dentro do corredor aberto. Mas ali, entre as paredes de água, o destino deles já estava selado. Quando o último hebreu pisou em terra firme, Moisés ergueu novamente o cajado. O vento cessou e as águas tombaram com fúria. O mar fechou suas portas sobre os egípcios. Gritos, relinchos, ferro e carne foram engolidos pelo oceano. O que era força se tornou pó em segundos. O exército mais temido do mundo antigo foi destruído, sem que uma única espada fosse levantada. O símbolo eterno. Naquela noite, o Mar Vermelho não apenas se abriu, ele se transformou em um símbolo eterno de libertação e julgamento. Para os hebreus representava o fim da escravidão e o início de uma nova vida. Para os egípcios, significava o peso da arrogância diante de um poder muito maior. Até hoje, essa cena desperta mistério. Teria sido um milagre, uma coincidência natural ou algo que jamais poderá ser explicado pela ciência? Para os que creem, não há dúvidas. Foi a mão de Deus abrindo caminho onde não existia. Reflexão. A travessia do Mar Vermelho é mais do que um relato antigo. É um lembrete sombrio de que, quando tudo parece perdido, uma saída pode se abrir onde menos esperamos. Mas também é um aviso. O orgulho e a tirania sempre encontram seu fim diante da justiça divina. E assim, em meio à noite, com o mar rugindo às costas e a liberdade diante dos olhos, nasceu uma das histórias mais aterrorizantes e inspiradoras já contadas. Uma passagem que ecoa até hoje, lembrando à humanidade que o impossível pode acontecer, quando o céu decide intervir.